aqui pra falar sobre Confissões do Crematório, da Caitlin Doty. Esse livro aqui vai contar um pouco sobre as experiências da Caitlin dentro de um crematório, trabalhando lá por durante anos. E, além disso tudo, ele ainda vai contar muitas coisas históricas, assim, sobre a nossa relação com a morte. A Caitlin também tem um canal no YouTube, então eu vou deixar o link pra vocês verem, que tem, assim, coisas muito incríveis, porque é uma perspectiva toda diferente da maneira como a gente enxerga a morte. Até porque é uma coisa que a gente não tá habituado a comentar, a falar, é um tabu enorme hoje em dia. E é uma coisa que tem que ser comentada porque é uma coisa que todos nós vamos passar por isso algum dia. E algumas pessoas parecem que têm o pensamento de que não falar sobre aquilo vai fazer com que aquilo não aconteça, vai fazer com que aquilo fique mais distante, mas não é verdade. Eu acho que mais do que um livro falando sobre a morte, é um livro falando sobre a vida. Tem uma frase do livro que eu acho muito interessante que fala um pouco sobre esse tabu que a gente tem com a morte. Enquanto o sexo e a sexualidade era um tabu cultural do período vitoriano, a morte e o morrer são um tabu do mundo moderno. E realmente é o que acontece, porque o sexo, tudo era uma coisa tão assim, tipo, que ninguém falava, ninguém comentava, era uma coisa que ninguém podia saber, sabe? Hoje em dia já é uma coisa que é muito mais tranquila, ainda assim acho que é considerado tabu em muitos lugares, pra muitas pessoas, mas é uma coisa que todo mundo comenta e, sabe, beleza, não é nada demais. A morte antes tinha tantos rituais, tantas coisas que as pessoas lidavam com aquilo de uma maneira muito saudável, sabe? E hoje em dia a gente tem uma negação muito grande em relação a isso. Eu acho que é quase como se a gente vivesse, tipo, numa bolha onde tudo fosse perfeito e até você se deparar com a morte, tudo realmente é perfeito, mas no momento que a morte entra na sua vida, você, tipo, fica desolado porque você nunca nem pensou que isso pudesse acontecer, justamente porque ninguém comenta sobre isso. E como eu disse, é uma coisa natural que vai acontecer com todo mundo, então realmente não tem, assim, uma explicação do porquê ter todo esse tabu em relação à morte. E o legal desse livro é porque ele não trata tudo desse assunto, assim, pesado de uma forma toda mórbida e triste e sombria. Na verdade, tem muito humor nesse livro, ele é um dos livros, assim, mais engraçados que eu já li. Isso talvez possa parecer estranho pra você que nunca nem tinha ouvido falar desse livro aqui, mas realmente, assim, o destaque maior dele é pro humor, a maneira diferente que a morte é discutida no livro. Eu não recomendaria esse livro só pra gente que gosta de, sei lá, morte, de coisas obscuras. Realmente recomendo esse livro pra todo mundo, porque acho que vai mudar muito mais a sua vida, porque você vai ler e vai refletir sobre tanta coisa que é dita aqui, vai fazer com que você pense e vai te deixar muito mais leve. Então realmente é um livro que me surpreendeu porque parecia ser muito mais pesado, mas na verdade ele me deixou muito mais leve depois de eu ter lido, sabe? As referências que a Caitlin usa são muito, assim, incríveis, porque tem muitas coisas históricas que realmente não sabia, muitas curiosidades, e eu acho que são coisas bem interessantes também, porque você não fica só sabendo, sei lá, a biografia da mulher que trabalhou lá no crematório. Não tem nada a ver com isso. Realmente tem muitos fatos ricos aqui, que são da história mesmo, e coisas culturais, assim, dos nossos ancestrais, muitas vezes. Então realmente é interessante você saber sobre isso, sobre essas curiosidades, porque são coisas que talvez se você não lesse esse livro, você ou nunca iria saber, ou então iria descobrir, mas não iria dar muita importância. O legal também é porque em momento algum ele fica um livro, assim, tipo, muito pessoal dela, no sentido de falar umas coisas que ninguém liga, sabe? Realmente é ela falando sobre a experiência dela nesse crematório, falando das aventuras que ela viveu lá dentro, porque muitas coisas aconteceram, e, assim, comentando realmente o que ela pensava quando ela via alguma coisa, sabe? E falando das partes difíceis do trabalho, mas falando também de como isso fez bem pra ela, de como ela amadureceu trabalhando lá durante todo esse tempo. Os personagens todos do livro, assim, a galera que trabalhava com ela lá, são muito, assim, únicos e singulares também, e você vê que eles realmente são reais, porque, sabe, é gente como a gente, e assim como todas as pessoas no mundo, cada um tem o seu jeitinho. Então também achei muito legal isso, muito legal ter esse contato com essas pessoas. É quase como se eu tivesse realmente conhecido essas pessoas e conversado com elas e ok, sabe? Mas na verdade isso tudo foi através de um livro, que é com certeza uma das melhores coisas de você ler livros, porque você conhece coisas e realmente parece que você viveu aquilo, mas na verdade você só leu, né? Só leu não, né? Porque você realmente viveu, mas viveu de uma maneira muito diferente, que foi através da leitura. Então obrigada de novo, Dark Side Books, por ter me dado esse livro aqui, porque foi uma experiência muito legal de verdade. Talvez se não fossem vocês, eu talvez não leria ele nunca, ou então demoraria muito tempo pra ler. E, enfim, a experiência realmente é ótima. E eu acho que a grande reflexão aqui é pra, tipo, a gente meio que parar pra pensar um pouco e analisar a maneira como a gente tá vivendo e analisar a maneira como a gente pretende morrer, porque a galera sempre fica tipo, eu, sei lá, tenho muito medo de morrer, tenho muito medo da morte, eu tenho muito medo do que acontece depois da morte, eu tenho muito medo do que vai acontecer com as pessoas que vão ficar. Mas eu acho que realmente o que o livro traz é pra você viver, pra você parar de pensar em todos os medos, pra você simplesmente levar a sua vida um dia após o outro, porque
com certeza algum dia você vai morrer, então não tem como você, tipo, se programar ou nada do tipo. As coisas acontecem, muitas coisas estranhas, às vezes acontecem coisas assim que ninguém esperava. Mas realmente você tem que viver os seus dias, sabe? Fazer as coisas que você gosta e realmente não parar pra pensar em todos os medos e todas as coisas que te afligem, porque isso não vai fazer com que você viva e, sei lá, daí você vai lá, morre e, tipo, não viveu nada porque você ficou preocupado com a morte, né? Enfim. E também vamos combinar que pela edição já vale muito a pena. E se você quiser ver um pouco mais sobre essa edição, sobre os aspectos gráficos, lá no Facebook do canal, então eu postei um videozinho folheando o livro mesmo, mostrando todos os detalhes. Então se você quiser ver esse vídeo, eu vou deixar o link ali na descrição. E aproveita também pra curtir a página lá, porque eu vou postar vídeos toda semana, assim, folheando algum livro. E nesse mês vai, obviamente, ser especial de terror. Então eu vou folhear vários livrinhos de terror pra vocês. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigada, Dark Side Books, por ter me enviado o livro, porque eu realmente amei demais. Se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo o que você achou e conta um pouco sobre como foi a sua experiência lendo sobre um assunto que é um tabu na sociedade hoje em dia. E se você gostou do vídeo, clique em gostei, adiciona sobre isso. Se você gostou muito, compartilhe com seus amigos em todas as redes sociais. Também me siga nas redes sociais, os links estão ali na descrição. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever para acompanhar as próximas atualizações. E é isso, até o próximo vídeo!